Convido ao palco as coordenadoras Leia Braga e Maria Luísa Pacheco. E também os alunos Thaísa Otaviano e Vitor Mariano, que participarão de uma maravilhosa entrevista. Aplausos! Gente, que responsabilidade, hein? Entrevistar esses meninos, mas vamos lá. Thaísa, se apresente e conte para esse público aqui como foi o desafio de se mudar de Pires Ferreira para Sobral, em busca do sonho de estudar em uma escola privada. Olá, eu tenho 15 anos, eu morava em Pires Ferreira, até ano passado, né, eu morava em Pires Ferreira, que é uma cidade no interior do Ceará, de 10 mil habitantes, com os meus pais e a minha irmã. Meu pai trabalha como garçom e a minha mãe é dona de casa. Eu sempre, assim, o Farias Brito é uma escola muito renomada, muito conhecida por todo o Brasil. E eu sempre sonhei bastante com ela. Eu ia nos shoppings e via os cartazes, os anúncios de resultado na televisão e pensava, meu Deus, será que consigo ser eu? Mas eu nunca soube como transformar isso em realidade. Quando o Instituto Ponte me contou que eu havia conquistado a bolsa, foi uma explosão de sentimentos. Meus pais nunca tiveram tantas condições, mas eles sonharam e batalharam junto comigo. Com isso, a gente achou uma república. E aos 14 anos, me vi morando sozinha em uma cidade totalmente nova, já que o polo mais próximo era a 80 quilômetros da minha casa. E aí foi quando começaram os desafios, porque eu teria que ver minha família apenas no fim de semana, para voltar no meu interior, e minha mãe também faz comida congelada, para eu ter mais tempo de estudar, porque é algo inimaginável. E eu tenho muito apoio também dos meus amigos, porque, por exemplo, em questão de problema, eu tenho muitos problemas com o transporte, porque não é sempre que tem ônibus, coisa de cidade pequena. Mas eles sempre me apoiam, me dão toda a ajuda necessária e fazem com que eu me sinta acolhida, com que até eu durma assim, na casa quando eu não posso ficar na casa do estudante. E, assim, é difícil, dá medo, mas é recompensador. Vitor, estou muito feliz de estar aqui com você hoje, muito orgulhosa de você. Queria te fazer uma pergunta. Primeiro, se apresenta para a gente, por favor, e conta um pouco sobre a sua escola. O que você olhou e achou mais interessante, o que mais chamou a sua atenção e te despertou aquele sentimento de, caramba, minha vida está mudando realmente. Oi, eu tenho 18 anos, estou finalizando o ensino médio e moro em Votorantim, lá no interior de São Paulo, com meus pais e meu irmão, que aliás também é aluno do Instituto Ponte, está aqui hoje em algum lugar aí. E meus pais trabalham como operador de indústria. E eu confesso que depois que eu conquistei minha bolsa no colégio particular, muita coisa mudou. E foi um dos melhores colégios da minha região, lá na região de Sorocaba, que é o Colégio Irapuru. E quando eu entrei, eu fiquei totalmente impactado com toda a estrutura, as cores da escola e o tanto de coisa que eu podia fazer lá. E confesso que eu fiquei muito feliz de ter um armário só para mim. E antes, para um aluno que precisava esperar a aula acabar para poder estudar em casa, porque não tinha lugar na escola, lá eu tenho muitos espaços que as pessoas realmente respeitam o silêncio e eu posso ficar lá estudando até a hora que eu quiser. E fora isso, que já é demais, tem a equipe de profissionais, os professores, que qualquer coisa que eu precisar, eu sei que eu posso contar com eles, posso mandar um e-mail, marcar uma reunião, alguma coisa assim. Então é um apoio, o cuidado que os professores têm comigo que eu percebo que mudou muito a minha vida. E o outro ponto é que eu achava que só existia Olimpíada de Matemática, que era o que eu fazia, e lá eu vi, tipo, tanto de coisa que eu podia fazer das mais variadas áreas, né? E ano passado eu me propus um desafio, que era pegar 10 premiações em um ano, e eu acabei pegando 23. E eu percebo que todo esse engajamento, toda a minha alegria que eu proporcionei lá na escola, com as Olimpíadas, eu pude transmitir para os meus amigos, para os meus colegas, e foi um mundo que cresceu muito lá na escola depois que eu entrei. Várias aulas, vários professores começaram a incentivar outros alunos também, então eu percebo uma participação muito grande minha depois que eu entrei, e isso é algo muito gratificante.
Obrigada, Vitor. Última pergunta para você, Thaísa. Conta pra gente agora como é que os seus colegas do Colégio Farias Brito te inspiram. Bom, eles me fazem querer crescer cada vez mais. Como exemplo, a gente tem um grupo olímpico onde a gente se ajuda, né, em Olimpíadas, a gente diz oportunidades, não só Olimpíadas, como oportunidades de cursos, bolsas, tudo assim. E em uma das Olimpíadas, no caso, é a OBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática, onde eu me encontro na terceira fase dela. E é algo, assim, incrível, porque ano passado eu não tinha nem acesso a computadores na escola. Então é algo que faz bastante diferença. No caso agora, eu estou basicamente me dedicando para conseguir passar para a OBB, Olimpíada Brasileira de Biologia, e estou lutando também para ser convocada para a etapa internacional. Bom, além disso, eu também sempre quis, desde pequena, fazer arquitetura, por conta de sonhos, assim, que eu sempre me vi muito nessa profissão, mas eu sempre pensei pequeno. Pensei em fazer apenas no Instituto Federal da minha cidade mesmo. Mas agora, com essas oportunidades, com o que eu vejo na escola, eu já abri minha mente mais para vagas na Unicamp, que eu acho uma universidade, assim, sensacional. E além disso também, eu vejo assim, meus colegas, né, falando de intercâmbios que acontecem com eles, que eles viajam muito. Isso reacendeu em mim um desejo que eu tive desde pequena, que é de fazer intercâmbio para o Canadá e estudar lá em alguma área que eu goste, assim. E com isso eu vejo que, assim, o mundo abriu portas para mim, eles crescem cada vez mais oportunidades. Obrigada, Thaísa. Vitor, você está no ano do vestibular. É um ano desafiador. A gente quer saber como é que o Colégio Irapuru tem te apoiado, te desafiado e te preparado para esse ano tão importante da sua vida. Olha, hoje eu sou em cursar Engenharia Elétrica na Unicamp. E eu percebo que todo o ensino que foi gradual ao longo do ensino médio no Irapuru me ajudou bastante em vários aspectos. Para além do currículo escolar, a gente pôde trabalhar diversas obras literárias e que a gente fazia a releitura disso. Podia ser em vídeo, em teatro, em sarau. E aí o garoto que era tímido participou do teatro de Frankenstein, logo que entrou na escola. E eu percebo que tudo isso acaba trabalhando o nosso emocional para além dos aspectos apenas para fazer prova, né? Então eu entendo que isso é algo muito importante na vida de um aluno, entender como que funcionam as coisas e melhorar, ampliar a nossa visão acerca da história e de vários outros aspectos. Então o Irapuru me auxiliou muito nisso, nesse momento que, para além de um currículo, a gente precisa trabalhar o nosso emocional. E um outro ponto, que é o currículo, a gente trabalhou muito a questão de vestibular ao longo do ensino médio e a gente tinha um feedback individual para cada aluno, que os professores trabalhavam com a gente, tanto os nossos pontos fortes quanto os fracos. E isso nos torna a gente mais seguro, mais calmo do que a gente quer para o nosso futuro. E, particularmente, eu me sinto mais seguro com o que eu não sabia antes e eu pude estudar lá e ter diversas oportunidades que eu não tinha. Então, eu fico muito feliz de ter participado do colégio e hoje eu estou mais seguro da minha decisão e de como vai ser o vestibular no final do ano. Obrigada, Vitor. A gente está muito orgulhoso da sua trajetória. Em toda ela, você tem demonstrado um valor muito importante para o IP, que é o protagonismo. Parabéns! E parabéns, Thaísa, também, que você continue aí com seus sonhos.